o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E olha com quem eu estou aqui, a minha amiga, a arqueóloga Érica Teles, exatamente, do canal Arqueologia com Érica. Se inscreva no canal da Érica, se inscreva no canal dela, pois nós iremos assistir a um vídeo muito bom, mas muito bom da Érica, um vídeo muito interessante em que ela vai falar acerca da comunhão, as origens egípcias da comunhão. E fica até o final do vídeo, desse react, porque eu vou apresentar um estudo, num livro, numa referência bibliográfica, que eu quero mostrar para vocês a origem ainda um pouco mais antecedente desta comunhão. Trarei informações preciosíssimas das origens da missa católica, da hóstia e do vinho, exatamente isso. Então, o vídeo da Érica é uma porta de entrada para um portal, uma porta de entrada para um portal, que você vai entrar comigo aqui nesse vídeo e que eu vou te surpreender com as informações que eu vou trazer para você, inclusive com referência bibliográfica, com o nome, com o local. Então, olha só, você sozinho vai poder aprofundar mais ainda a sua pesquisa, hein? Olha só, olha aqui, ó, de mão beijada que eu tô te dando, tá bom? E os grãos mestres da ordem, que é o nível de assinatura aqui do canal, eles vão ter aulas específicas sobre os temas que serão tratados aqui. Então, ó, torne-se membro do canal por apenas R$ 4,99. Tem também a assinatura ilustre da ordem e tem também a assinatura grão-mestre da ordem, que é onde a galera vai se aprofundar neste tema aqui, juntamente comigo, de maneira assim, ó, da origem. Vamos lá, então, vamos ouvir aqui primeiro a minha amiga Érica. Bom, você já sabe como funciona aqui. São mais de 1000 vídeos produzidos no canal, com livros, referências bibliográficas internacionais diversas, acerca de temas bíblicos e extrabíblicos. Estamos numa fase de react. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos ouvir a nossa amiga, a excelente arqueóloga Érica Teles. E fica até o final, hein? Não perde o final desse vídeo, não. Hatshepsut. Aqui a gente tem Hatshepsut e o deus Amon. Vocês nessa iconografia, vocês estão vendo o deus Amon abençoando ali, Deus Amon ali no templo de Karnak, em Luxor. É ele abençoando a faraó Hatshepsut, que é essa que está meio que ajoelhada, né? Vocês vão dizer, mas Érica é um homem, é um faraó homem. Não é uma faraó, né? Não é uma mulher. É porque em muitas iconografias e representações, Hatshepsut ela foi uma faraó grande, inclusive para mim foi a maior. Foi uma faraó mulher, algo que não seria comum ali no Antigo Egito, né? Apesar de a mulher ter certas liberdades, ainda era uma sociedade bem patriarcal. E o correto era se ter um faraó homem, para manter a ordem cósmica, né, e tal, para os deuses não se chatearem, mas Hatshepsut assumiu ali por 18 anos, quase 20, esse trono, né? E ela em muitas representações, iconografias, estátuas, estelas, ela se coloca como um homem com aspecto masculino. Algumas ela está com aquela barba postiça dos faraós. Muitas vezes aqui você vê que está uma representação bem masculina, né? Por conta dessa questão, né, para que não gerasse caos no império dela, ela muitas vezes se representava de forma masculina para apaziguar ali a situação. Então, pessoal, o verdadeiro significado do louvor através dessa comunhão que a gente vê ali no catolicismo, né, a comunhão que é a unificação de povos multifacetados a Deus através do uso de um alimento ali simbólico ou sagrado. Essa comunhão não é uma ideia nova do catolicismo. A faraó Hatshepsut escreveu, inclusive, sobre Amon. Ela disse o seguinte: ele é meu pão
e eu bebo de seu orvalho. Eu sou de um corpo com ele. Olha só, pessoal, que interessante. Citação da faraó, inscrição da faraó Hatshepsut. Então, Hatshepsut, faraó ali da 18ª dinastia egípcia, tem vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre ela, live sobre 18ª dinastia, que também eu falo sobre ela, que ela governou ali por mais de 18 anos, né, antes de morrer, ali por volta de 1458, antes da Era Comum. Ela escreveu estas palavras bem mais ali de um milênio antes da vida de Jesus Cristo. Então, ela já tinha essa abordagem. Inclusive, o Papiro Ebers, que tem uma live... Não, o Papiro Ebers eu ainda vou abordar. Eu abordei o Papiro de Puer. O Papiro Ebers, que tem muito da medicina e da farmácia no Antigo Egito. Tem uma live agendada para eu falar sobre esse papiro. O Papiro Ebers, ele afirma que a cura do homem por meio de encantamento divino fará com que o coração receba o pão. Da mesma forma, a Bíblia afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está em João, capítulo 6, versículo 51. Então, só para a gente ver alguns paralelos dessa questão da comunhão, né, quando a gente olha ali para os ritos do Antigo Egito, da religião egípcia. Ou seja, esta informação de um pão sagrado, de uma hóstia, né, de um pedaço de pão consagrado a uma divindade em que esse pedaço de pão representa essa divindade em um ato de comunhão, milênios antes do cristianismo e dos essênios, porque a ceia cristã é oriunda, né, do banquete messiânico, que nós encontramos o texto dos manuscritos do Mar Morto, a celebração, e nós lemos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, o pergaminho 1Q28A dos essênios, manuscritos do Mar Morto, na celebração do ritual do pão e do vinho, nós lemos aqui primeiro o pão abençoando, igualzinho Jesus fez, e depois o vinho, beleza? Então, nós lemos o pergaminho aqui e comparamos com a ceia e apresentamos o artigo acadêmico de um PhD, demonstrando também claramente isso, porque para o pessoal não pensar, está inventando. Não, diversos, e ele utilizando-se de outros que viram na cara a origem da ceia cristã escancarado para todos nós. Né, no banquete messiânico, festa do Messias, que o Novo Testamento também vai chamar de festa ágape, não é? Lá em Judas, também na Epístola Paulina, e por aí vai. Só que muito antes de Cristo, muito antes dos essênios, nós também vimos isso aqui, quando eu falei um pouco sobre mitraísmo, né, a representação iconográfica de alguns locais com símbolos mitraicos, isso já é antigo, né? No Egito, mas antes temos, fica até o final. E aqui, pessoal, a gente tem mais uma indicação aqui de livro, alguns já podem ter visto, né, eu indicar. Aqui é o Livro dos Mortos, né, o mais moderno, é o mais atualizado, que a gente usa mais academicamente. Aqui é o mais completo, com todas as vinhetas, aquelas vinhetas importantes, né, que estão presentes nesses papiros, né, são os capítulos para a alma sair à luz do dia, né? Hauno Peretin Heru. Os capítulos para a alma sair à luz do dia, o Livro dos Mortos, né? Do Antigo Egito. É uma reunião, na verdade, de papiros. Érica, esse livro existia lá no Antigo Egito? Não. O que a gente tem são papiros, que à medida que são encontrados, eles são reunidos e, na nossa atualidade, a gente reúne e monta esse Livro dos Mortos. É uma coletânea de papiros, né? O que nós fizemos também, chamamos de Bíblia, claro, são processos diferentes, em estruturações religiosas diferentes, mas é a mesma coisa, não existia no passado um livro dos mortos, existiam papiros e passagens para que se fizesse ali o seu caminho, né, na barca de Ra, o seu caminho para passar pela Sala das Duas Verdades, o Tribunal de Osíris, fazer as confissões, né, e assim seguir a sua vida para o paraíso.
né, os campos de junco, né, como é na literatura egípcia. E aí a reunião desses papiros, perdão, no plural, convencionou-se chamar Livro dos Mortos. Egiptólogo, o Dr. Wallace Buddy começou a fazer isso, né, no Museu Britânico. E aí ele trabalhou muito na tradução desses papiros, só que esses papiros eles continuam a ser encontrados até hoje. E aí a gente tem sempre atualizações, sempre que fazer atualizações nesse Livro dos Mortos. Então, um dos que a gente mais trabalha academicamente é esse do Raymond Faulkner. Eu só conheço ele em inglês e ele está nos arquivos lá no grupo do Telegram, tá bom? De arqueologia do Telegram. A gente tem outra questão importante também, que tem muito aqui no Livro dos Mortos, né? Essas oferendas, que muitas vezes, essas oferendas que faziam parte do ritual fúnebre, estavam relacionadas a refeições que os antigos egípcios colocavam ali o defunto. Eles deixavam nas tumbas diversos tipos de oferendas, inclusive refeições. Então, as refeições também podiam ser usadas como memoriais comemorativos. As provisões após ali os ritos funerários egípcios, elas eram muito parecidas com o nosso protocolo para refeições fúnebres que a gente tem ainda hoje, né, na religião cristã. Então, tais cerimônias eram muito honradas e tão elaboradas quanto elas são hoje, associada àquela questão de oração também, a noção de oração, oferenda, diversas oferendas, não apenas em ritos funerários, em casa ou ali no templo, né? Mas também em uma lápide, né? A gente vê muito isso no Antigo Egito, numa parede, num portão, né? Como referência ali a questão também do Muro das Lamentações, ali no Estado Ilegítimo, né? Esse tema ocorre em lamentações egípcias também, e reflete o mesmo desejo de levar aquelas súplicas a uma estrutura, seja igreja, templo, né? Enfim, a fim de garantir ali a questão da sua honra divina. A gente tem muito isso. Então, como a comunhão, ela invoca o jejum, né? Um católico romano devoto, ele jejua por pelo menos 1 hora antes de receber ali a comunhão. E consome peixe em vez de carne, aquela questão da Sexta-feira Santa, né? Que se tem. Então, dentro do catolicismo romano, parece ali não haver nenhuma explicação específica para esse jejum, além dos rumores de que ele foi ali iniciado na França, essa questão do jejum, para promover ali a indústria pesqueira, né? A gente tem isso também. Mas essa abstinência de carne, ela é especialmente recomendada ali. A gente tem o direito canônico, né, para o mundo, que prescreve ali a abstinência em todas as sextas-feiras, né? Tem o cânon 1251. E o jejum e essa abstinência, elas derivam também da lenda egípcia, do Santo Sacramento, onde a gente tem aquele mito envolvendo Osíris, né? Tudo aquilo que acontece com ele, onde Osíris ele foi dilacerado em pedaços, assassinado ali pelo seu irmão Sete. Quando Ísis ela foi remontar os pedaços dele, né, o falo ele tinha desaparecido, né, ele foi, olha só, segundo alguns mitos, né, algumas versões, ele foi comido por um peixe, o peixe Letos, né. Isso explica o tabu sacerdotal com relação do peixe ali no Egito, né, que é relaxado apenas em um dia no ano. Essa questão da Sexta-feira Santa, né? A gente tem essa questão. Então, o tabu do peixe teria sido praticado como um meio simbólico de preservar e manter a reverência ao Deus Osíris, né? Então, tem essa questão ali no Egito também, na antiga religião egípcia. Então, segundo essa pesquisadora, ela mostra em detalhes, né, no livro que eu indiquei, As Origens Egípcias do Cristianismo. Esse livro que a gente vai trabalhar mais e mais ele, né? Então, a unificação, ela pode ser praticada não apenas por meio da comunhão simbólica, mas também pela exibição de trajes demonstrativos usados ali durante o serviço, a vestimenta básica nas sociedades
religiosas católicas e egípcias tradicionais, é uma vestimenta branca, folgada, né? A questão da mitra, uma forma da antiga tríplice coroa egípcia, né? A gente vê a questão da mitra ali, não só na Mesopotâmia, mas no Antigo Egito também a gente tem essa questão, né? Essa tríplice coroa, né? Então o Papa atual, ele usa a tríplice coroa em sua forma como um grande pontudo capacete ali simbólico, que também remete a simbologias no Antigo Egito, nessa coroa. No Egito, as coroas, inclusive as coroas... Claro, a Érica está trabalhando uma perspectiva, né, egípcia, mas na verdade, para quem estuda o tema de religiões comparadas e inevitavelmente parte para a iniciação, né, sabe que é a coroa da antiga religião, né, do pontífice universal, né, do rei do mundo, né, é a coroa do que seria o mitológico Melquisedeque, é isso? Então você vê essa mitra e outras representações também de proteção na cabeça entre várias e várias culturas do mundo, mas que remete a uma síntese da chamada, né, a tradição ou a grande religião antiga. As trinitárias, né, vermelha, branca, azul, elas eram usadas, no caso da coroa vermelha, estava relacionada ao norte, ao Baixo Egito. E a coroa branca estava mais relacionada ao sul, o Alto Egito. E a terceira, que é uma azul, para indicar ali a proeza militar, né, é para reiterar ali uma unificação do império. Né, geralmente são vitórias relacionadas a vitórias militares, né, essa questão. Então, essa coroa azul, né, que a gente vê que ele relaciona bem a essa tríplice coroa, né, essa questão também da mitra papal. Né. Não sei se ficou muito claro, pessoal, mas no livro ela aprofunda muito mais algumas questões que a gente vai continuar a aprofundar bastante, né? Eu vou abordar muito ainda desse livro com vocês, tá? Eu vou abordar muito, muito, muito mesmo. A gente vai ter muito disso. E deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu não vou falar mais para não ficar muito conteúdo aqui para vocês. Peguem esse... Ótimo, perfeito, muito boa a fala da nossa amiga arqueóloga Érica Telles. Ela deve estar fazendo a abordagem com certeza naquele livro muito bom, Cristo no Egito, que é um livro bom, vale a pena você ler. Eu acho que só tem em inglês. Então vamos lá, vamos aqui ao nosso estudo, tá bom? Obra aí que nós estamos trabalhando lá com os nossos grãos mestres da ordem, e é uma obra importante, tá? Obra importante. Missa. Há mais de 2000 anos, na Etiópia, já se dizia missa idêntica à que se diz hoje na Igreja Católica. A história que o pontífice consagrava ao Deus Supremo, ao Todo-Poderoso, como o chamava o pontífice Jó, e os outros que o denominado Livro de Jó nomeia. Tinha forma circular, tendo impressa de um lado a imagem do Sol, simbolizando a dinastia solar, e do outro o Cordeiro, representando a religião de Rama. Então vamos lá, para os estudantes das tradições antigas, nós sabemos que a história de Jó é uma história que tem diversos nomes espalhados no Antigo Oriente Próximo. A história de um servo sofredor. Já mostramos vídeos aqui, inclusive o Rodrigo Silva, né, o arqueólogo da galera aí, admitindo isso porque estava no lugar onde ele tinha que admitir a verdade. E quando Aleter ele usa o nome Jó, obviamente ele não está se referindo ao personagem bíblico. Ele só está facilitando a escrita, porque ao leitor de suas obras, todos nós sabemos
de onde vem especificamente a tradição de Jó e o diálogo com os seus amigos. Então você estuda isso nas iniciações. Então o personagem Jó bíblico, ele não existiu, esquece isso. Não existiu um Jó bíblico, tá? Mas a história de Jó, apesar de existirem várias histórias espalhadas, existiu um sacerdote na antiguidade que nós identificamos elementos desse personagem histórico com o personagem do livro Jó. Então, para facilitar, Aleter bota Jó. No início do livro dele, inclusive, ele explica isso, acerca de Moisés, acerca de Adão, de Eva, Caim, Abel, e ele demonstra na alegoria o que significa. Inclusive, lá atrás, eu fiz um vídeo mostrando isso também. Então, não se confunda. Jó, personagem histórico, assim como Moisés histórico, Abraão histórico, não existiram. Então, aqui, Aleter está falando certamente da tradição para facilitar, né? A tradição bíblica do nome do personagem para facilitar. Mas você prestou atenção? Eu explico isso sempre porque tem aqueles que já vêm de chororô, né? Os militantes começam a chorar. Só, não, mas já... Calma, militância. Calma. Olha o contexto. Mas aqui, preste atenção. A missa católica, de acordo com as pesquisas acerca das religiões, as pesquisas históricas, arqueológicas, muito antes de catolicismo, ela já se fazia presente na Etiópia, nas antigas religiões etíopes. Ok? Respira. Isso, respira. E trazia em si, nessa hóstia, neste pedacinho de pão consagrado, trazia algo interessante. De um lado, você tinha um símbolo solar, que nós já estudamos aqui também, né? Símbolos solares e lunares. Aliás, não, no canal não. Nós estudamos no grupo, há muito tempo atrás, quando eu fiz a série sobre Ran, e nós estávamos lendo, né, uma obra de Eduard Schure, né, Grandes Iniciados. Então nós estudamos a simbologia solar e lunar. E nós vimos ali como se originou e verificamos se Eduard Schure estava sendo preciso ou dando a melhor possibilidade da informação do símbolo do cordeiro, que na verdade é um símbolo astrológico, que na antiguidade sempre era trocado por volta de 2100 anos. Então você teve lá a regência do cordeiro, depois a regência do touro, aí você tinha as regências de acordo com os símbolos, seguindo um calendário zodiacal astrológico que ele tem suas adaptações, né, e mudanças em vários povos da antiguidade. Então você encontra o zodíaco, que claro, vamos dando uma questão mais grega à questão, mas você encontra 12 símbolos celestes, pronto, melhor, em várias tradições religiosas da antiguidade, e que não é originária dos gregos, tá bom? Isso é fato para quem estuda isso. Então vamos continuar aqui a nossa leitura, tá? Representando aqui, ó, a religião, representando a religião de Rama, o Ran. Ah, ótimo. Abiram, olha só, né? Iman, olha só. Avraham, olha só, né? Personagens estes fictícios. O Imã persa não existiu. O Avraham bíblico não existiu. Mas existiu lá atrás alguém. Essa hóstia, bem como o vinho, produto das primícias da lavoura, eram consagrados pelo pontífice reinante ao Todo-Poderoso, em missa campal, na qual o povo comungava juntamente com ele. Você vê esta tradição no livro do Gênesis, por exemplo, quando o chamado Avram, ele
é encontrado por Melquisedeque. E é claro que a maioria vai focar em debates intermináveis de dízimo, mas o que chama-nos a atenção é que ali no texto, pode pegar a sua Bíblia e conferir, Melquisedeque traz pão e vinho, exatamente. Igualmente na história, né, fictícia de quando determinada etnia de um povo vai se encontrar com Josué, lá no livro de Josué, para enganá-lo e fazer uma aliança, eles também estão com pão e vinho, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Essa missa dita hoje nas igrejas católicas é a mesmíssima celebrada naqueles tempos. Foi o alexandrino Amônius Saca, fundador da escola neoplatônica de Alexandria e mestre de Orígenes, pai da igreja, Plotino, Longino e outros, quem a copiou e a deu aos padres católicos, que a souberam adaptar eita, palavra que difícil, hein? Repeticiamente ao seu culto, séculos depois da morte de Jesus. Nós sabemos quem é Jesus para Aleter, né? Nos estudos da tradição, pega os textos de Rudolf Steiner, Guénon, eles têm uma opinião muito peculiar sobre quem de fato foi esse Jesus. E muito interessante, muito consistente com o que seria uma realidade. Inclusive, o melhor livro que eu já li sobre a questão do Jesus é o do José Alessandro Neves. Sabia? Jesus existiu. Eu sempre falei para o José, só discordo de você na conclusão. Só isso, mais nada, mais nada. Mas a obra de José é fantástica. Quem não leu está perdendo tempo. Falei, José, a gente só vai discordar na conclusão, hein, José? Mas você tá muito legal aí no que você escreveu. Olha ali, ó. Constituindo hoje o principal baluarte em que se apoia o romanismo, que é esse cristianismo católico. Essa missa era celebrada pelo pontífice em ação de graças ao Criador. E aqui, Criador não é Javé, Yud-He-Vav-He, El, é um princípio. Olha só, rapaz, olha as informações que eu estou entregando. Não tem nada a ver com a concepção judaico-cristã de Criador. Nada a ver, nem passa perto. Olha que interessante. Olha que interessante. Por ter ele abençoado e protegido a lavoura, razão pela qual lhe eram ofertadas as primícias da colheita que haviam sido recolhidas ao templo, mas sem holocausto à divindade de espécie alguma. Esse ritual ainda se verifica em certas ilhas da Oceania. A missa, aí ele vai dar o nome da missa, aí fica difícil, né? Aí entrega para todo mundo. Então, ou seja, nomes, nomes, locais, informações de que você, em inglês, vai encontrar tudo. Então, em inglês, você vai encontrar tudo que você possa imaginar. Você vai encontrar, tá bom? Desde a informação da missa celebrada na Etiópia, você vai encontrar tudo. Eu estou te entregando aqui o ouro fino para você aprofundar essa pesquisa se você quiser. Ué, mas calma aí, professor, o que isto tem a ver com o Egito? Bom, segundo, né, os estudos em religiões comparadas, né, nós temos uma linha. O conhecimento, né, das religiões, esse conhecimento similar, né, isso que é semelhante, que é parecido, que você vê em tudo, ele começa especificamente
lá com aqueles povos proto-indo-arianos, aí vai para a Ásia, ali, né, o leste asiático ali, leste, sudoeste asiático, passando pela Índia, aí migra esse conhecimento para o Egito, e o Egito passa, como foi o império dominante durante milênios, essa é verdade, né? Passa agora a influenciar as religiões africanas e daquele Oriente ali, que também faz parte do continente asiático. Então é muito simples, né? Então ali você vê o que seriam na antiguidade que chamamos de celtas ou pré-celtas ali, a raça ária vai estar ali, esse conhecimento migra para o Egito e o Egito influencia ali o Levante, a Sírio-Palestina e demais povos ali e influenciando até os gregos, certamente. Então, olha só que interessante. Então, vamos continuar aqui. A missa chamava-se Arrana Pudija, ou Festa da Presença Real de Deus. E se decompunha assim. Então, aqui, tudo isso você pode pesquisar. Hassaná, que deu origem a Hosana, que é a invocação. Suagata, elevação do cálice. Arquia, consagração da hóstia. Muda, parca, comunhão no cálice de ouro. Meu amigo, tem aquela tradiçãozinha que alguns ramos do judaísmo têm de colocar lá na mesa o chamado cálice do Messias, um cálice de ouro. Você já sabe de onde vem esta origem. O Atchamaves, ablução das mãos no alguidar de prata. Dupa, incensamento do altar e do tabernáculo. Nivedidja, comunhão dos fiéis. E a servadã, bênção aos fiéis e aspersão da água lustral. Foi daí, como se vê, que a Igreja Católica, e não o cristianismo, tirou a cerimônia da missa, criando o sacramento da Eucaristia. Por que não o cristianismo? Porque o que vai para o cristianismo também já é ali modificado, como os essênios faziam. Pergaminho 1Q28A. Já quando tudo é romanizado, e o catolicismo é isso, universal, universalizar, isso já existia, só que no judaísmo não ficou muito bom, não. Os essênios não ficou muito legal, não. Vamos pegar mais como era mesmo ali, um pouco parecido com o Egito e antes até, porque esse intercâmbio ele existia. Nós já mostramos ele aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Entendeu? O que Amônio Sacas fez, outros fizeram com outras coisas na cara de pau, porque os textos estavam lá, o povo era analfabeto, ninguém ia saber de nada mesmo, e foi Jesus que mandou, então vamos fazer isso aí mesmo. Entenderam? Tirou a cerimônia da missa, criando o sacramento da Eucaristia. Como analogia, a presença real de Deus, que se supunha estar ali presente, assistindo à festa de regozijo, ao passo que nesta igreja se sacrifica Jesus, se lhe colhe a carne e se lhe bebe o sangue, igual aos antropófagos. E o mais curioso, vai dizer a letéria e revoltante, é estar isso em absoluto desacordo com as próprias palavras da vítima aos seus apóstolos estupefatos, quando disse: as palavras que vos digo são espírito e verdade, e não carne e sangue. Olha aqui que nada vale. Então, o mais interessante é que nessa leitura de Aleter, que é contrário a essa miscigenação com a cultura, vamos dizer assim, pagã vigente,
até pontos que eu vou discordar de Aleté, é óbvio, porque o que é oriundo dos essênios é a mesma coisa, só que de um outro jeito, tira os elementos que são, vamos dizer assim, mais literais e simboliza tudo na figura de um Machia. Esse Machia é o próprio Cristo do Novo Testamento, ali nas literaturas, e para mim está seguindo o mesmo baile. Mas para você ver que o que a amiga Érica está percebendo de maneira muito boa, ela tem total razão. Ela não está errada. A Érica não está errada na percepção que ela teve de que, olha, no Egito parece-nos que já existia essa comunhão. E aí eu vou falar, existia no Egito, existia já ali na Palestina, existia na Síria, existia na Índia, na Ásia como um todo, na África, porque isto é um dos ritos mais antigos da humanidade. E se você quiser se aprofundar mais ainda nessa questão, existe um livro muito bom chamado A Origem de Todos os Cultos, tá bom? É um livro muito bom, muito interessante, em francês, infelizmente, esse livro. Ele não existe em português e o livro que eu estou lendo, apesar deste nome, não fala nada da vida de Jesus. A vida oculta e mística de Jesus, as chaves secretas do Cristo, um estudo que remonta a mais de 8.600 anos por Aleter, e Aleter usa bastante, né, A Origem de Todos os Cultos, outros trabalhos. E se ainda você tiver alguma dúvida dessas amálgamas, né, do cristianismo primitivo, católico, leia o livro Os Primórdios do Cristianismo. Ele não tem PDF, você vai ter que adquiri-lo. E surpreenda-se com o que você encontrará lá, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Um abraço para minha amiga Érica Teles, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Pronto, agora os ateus, agnósticos, mas quem é? Tem um pessoal que fica digitando aí, né? Quem é esse verdadeiro Deus? Quem é esse? Mas para que você está curioso de algo que você não acredita? Não vai fazer sentido, tá bom? Então segue o barco, é o desejo do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhes acompanhem.